Olá, alunos e alunas, tudo bem com vocês? Sou o professor Fabrício Fernandes e na aula de hoje nós iremos estudar o gênero charge, pautando principalmente a sua relação com a sociedade e as críticas sociais que ela traz. Espero que vocês gostem da aula. Nós temos como unidade temática hoje para estudo a leitura e a oralidade e o objeto de conhecimento. Como já foi falado anteriormente, é a charge. As habilidades de hoje que são estudadas são duas: identificar em notícias o fato central, suas principais circunstâncias e eventuais decorrências. Em reportagens e fotoreportagens, o fato ou a temática retratada, a perspectiva de abordagem em entrevistas, os principais temas, subtemas abordados, explicações dadas ou teses defendidas em relação a esses subtemas, em tirinhas, memes, charge, a crítica, ironia ou humor presente. A F69LP05 quer inferir e justificar em textos multissemióticos, tirinhas, charges, memes, gifs e etc., o efeito de humor, ironia e crítica pelo uso ambíguo de palavras, expressões ou imagens ambíguas, de clichês, de recursos iconográficos de pontuação e etc. Nós começamos a nossa aula com uma charge que vai retratar justamente esse momento que nós estamos vivendo hoje, não é? No Brasil, no mundo, que é a pandemia do coronavírus. E as charges elas vão tratar de assuntos que são atuais de maneira crítica, que a gente consiga perceber a crítica social, que faça a gente refletir sobre um problema. E essa charge inicial da nossa aula ela vai tratar justamente isso, não é? Que em meio a todo esse caos da pandemia, nós temos um presidente, que é o Jair Messias Bolsonaro, que a todo momento ele dá declarações muito fortes sobre o coronavírus. E uma vez, em uma das suas entrevistas, perguntado sobre o alto número de mortes causadas por coronavírus, ele soltou essa daí. E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagre. E nós temos aí, se vocês prestarem atenção, uma série de elementos que devem ser analisados para dar sentido total à charge, não é? Ao gênero charge. Primeiro nós temos a fala, não é? E daí? Eu sou Messias, mas não faço milagres. Aí nós vamos ter uma relação do Messias, que é o nome de Jesus, não é? E também o Messias, que é o nome próprio de Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, ele vai fazer uma ligação entre essas duas palavras que são iguais. Outra coisa que nós devemos analisar são os microfones, as câmeras, não é? Que estão à frente da caricatura do presidente do Brasil. Ou seja, a gente percebe a partir disso aí que ele está sendo gravado. E a partir do momento que ele dá essa declaração, ao fundo nós temos o quê? A personagem morte e ela está rindo. Por quê? Porque ela está feliz, pois no nosso país nós temos um presidente que não está ligando muito para essa situação relacionada ao coronavírus, ok? Então, para entender uma charge, nós temos que analisar todos esses elementos, que nós chamamos de elementos verbais e elementos visuais. Os elementos verbais são esses elementos que estão escritos, a fala do presidente e esse kkk, que nós utilizamos muito no WhatsApp, não é? Quando nós estamos rindo, quando nós queremos fazer a pessoa que está do outro lado da tela perceber que nós estamos rindo. Aí nós utilizamos, certo? E isso aí foi um recurso que foi utilizado também na charge para mostrar o quê? Que a morte ela está feliz. E nós também temos que analisar o visual, que nós chamamos de recursos visuais, que é o quê? As câmeras, os microfones, a figura, não é? O personagem do presidente da República, a personagem que representa a morte, para assim a gente ter o sentido total do nosso texto. Características da charge. A charge é um gênero textual muito presente em jornais ou revistas de grande circulação. Geralmente busca retratar fatos políticos, como era aquela que nós trabalhamos anteriormente, e de conhecimento público, utilizando-se do humor, muitas vezes também da ironia. Nas charges, através da associação entre a linguagem verbal e o pictórico, faz-se um retrato
exagerado das personagens, objetivando-se a crítica política social, ou seja, uma crítica à política ou a mazelas das sociedades, a defeitos que a nossa sociedade tem, não é? Vícios, nós chamamos de vícios, certo? E tudo isso, como já foi falado anteriormente, se utilizando daquela linguagem que nós chamamos de mista, quando nós utilizamos os elementos verbais, que é o que está escrito, não verbais, que é aquele que está apenas desenhado, ok? Que são imagens. E nós temos aí uma explanação assim mais direta sobre como essa linguagem ela é identificada no texto, ok? Nós devemos entender na charge, para entender o texto na totalidade, a linguagem verbal, a linguagem não verbal e a crítica social que está presente nessa charge, ok? Ou seja, vocês vão ter que lembrar que a charge apresenta linguagem verbal, não verbal e uma crítica social, geralmente a partir do humor. Eu elenquei os elementos aí, mostrando a vocês a partir de setas. Nós temos aí, nova nota de R$ 200. Aí nós temos dois personagens, um cachorro e um mendigo, não é? E ele diz o quê? Tá na hora de nos separarmos, Totó. A partir de hoje, meu melhor amigo será o lobo-guará. Por quê? Porque o lobo-guará é a figura que está lá na nota de R$ 200. E ele quer, não é a nota de R$ 200. E é por isso que ele faz o quê? Ele faz um afastamento, não é, da figura do cachorro, do animal, que para as notas ele não tem valor, né? Pois ele não aparece em nenhuma, e ele quer se aproximar de quem? Do lobo-guará. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele quer ter poder aquisitivo, ter poder financeiro. E as linguagens aí estão mostradas a partir de setas. Linguagem verbal é essa que está escrita, que é a fala do personagem. Linguagem não verbal é o conjunto visual, certo? É quando nós conseguimos perceber os dois personagens, o espaço onde eles estão, tudo que tem aí, e é muito importante para a construção do texto, porque nós vemos que ele é um mendigo a partir das vestimentas, que ele está sentado em cima de um tapete, próximo a uma lata de lixo, certo? E tudo isso faz a gente identificar a situação financeira do personagem. E a crítica social, ela só vai ser percebida a partir da junção dessa linguagem verbal a uma linguagem não verbal, ok? Características da charge. A charge pode utilizar-se de recursos verbais e não verbais para reforçar o sentido e melhor ilustrar o assunto a que se refere. Apesar da natureza humorística da charge, seu objetivo não é simplesmente provocar o riso, mas formar opinião ou reflexão crítica sobre a temática que veicula. Olhem aí, nós temos aí uma charge que vai representar justamente isso. Muitas vezes a gente acha a charge engraçada, mas ela tem um algo mais que engraçado. Ela faz a gente refletir, através de humor, sobre um problema social existente. Tá aí, oportunidades. Nós temos um taxista, né? Encostado no seu táxi e ele mostra uma placa a duas pessoas que estão bebendo. E nessa placa diz, multa por embriaguez, R$ 1.915,40. Corrida, R$ 20. Pense bem. Ou seja, a partir desses elementos aí, a gente consegue entender que essa charge aí, ela vai fazer uma crítica a quem? Vai fazer uma crítica a pessoas que bebem e mesmo após ingerir bebida alcoólica, elas dirigem, colocando em risco não só a vida delas, mas também a vida de outras pessoas, certo? E essa charge, ela vem fazer a gente refletir justamente sobre isso. E refletir de uma maneira, de que maneira? De uma maneira mais econômica, não é visando dinheiro, que muitas vezes você deixa de pagar R$ 20 por uma corrida e leva uma multa por estar dirigindo embriagado. Ou seja, além de fazer a gente refletir sobre o problema, ainda mostra que é bem mais barato fretar um táxi, não é? Chamar um táxi para ir para casa após beber. Elementos constituintes da charge. A charge tem, pela sua natureza, um aspecto pictórico, ou seja, trata-se de um desenho cujos traços, cores e formas contribuem na construção de sentido. A charge ela só vai ter sentido se ela juntar imagem mais texto escrito.
No geral, representa figuras humanas com elementos caricaturais, explorando traços da personalidade ou do físico, certo? Geralmente vai ser em formato de caricatura os personagens, vai ter alguma coisa exagerada naquele personagem para chamar a nossa atenção. A ironia é um recurso utilizado pela literatura e pela retórica, que consiste em dizer o contrário daquilo que se pensa, deixando uma distância intencional entre o que dizemos e aquilo que realmente pensamos. Na literatura, a ironia é a arte de zombar de alguém ou de alguma coisa, com vista a obter uma reação do leitor, ouvinte ou interlocutor. A ironia é isso, é você provocar o seu leitor, não sendo, claro, não sendo objetivo, mas dizendo exatamente o contrário do que você quer que as pessoas entendam, ok? E nós temos aí, não é? Outra charge que ela vai tratar também de um problema social. Nós temos aí hospital público e nós temos dois personagens que aparentam ser um médico e um paciente. E detalhe, se vocês prestarem atenção nos elementos visuais, nós temos por trás do médico uma porta quebrada, nós temos cadeiras remendadas, amarradas com corda, e o médico diz o quê? Vou escrever a receita na sua mão. O hospital está sem papel. Qual é a crítica que nós temos aí? A crítica é o mau estado de conservação dos hospitais públicos, não é? Quem precisa dos hospitais públicos sabe que quando nós vamos para esses hospitais, geralmente a gente percebe que lá a situação não anda boa. E essa charge ela vai trazer uma crítica justamente a isso. Personagem. A forma como o chargista retrata suas personagens caracteriza-se pelo exagero, como eu já falei anteriormente, e em muitos casos elas são apresentadas de modo caricatural. Os personagens mais retratados pelos chargistas são políticos, artistas de televisão e jogadores de futebol. O destaque maior vai para os políticos sempre, certo? E como o nosso presidente hoje é Jair Messias Bolsonaro, ele é alvo da grande maioria esmagadora das charges. E aí nós temos outra com Bolsonaro. Ó. Bolsonaro contrai o coronavírus. Como ele sempre discursou, dizendo que o coronavírus era uma gripezinha, que não era nada, andava sem máscara, não é? Depois, quando ele contraiu a doença, quando ele foi acometido pela doença, os jornais começaram a zombar com ele por causa disso. E essa charge aí justamente vai tirar uma onda com o presidente do Brasil. E aí nós temos a fala dele, não é? Ó, ui, acho que fui pego por essa gripezinha. E o coronavírus falando, dizendo, pois é, imunidade presidencial não funciona com a gente, chefia. Ou seja, aí o chargista ele resolveu tirar uma onda com o Bolsonaro, né? Zoar com ele. Ok? E aqui nós temos o nosso exercício, ok? Que é um exercício bem simples que vocês farão com os professores de vocês e devolverão a eles. A primeira questão é sobre esse primeiro texto que está aqui ao lado. Rápido, dona, passa a bolsa, senão eu espirro. E vocês olham, né, que o nariz dele está bem avermelhado, como se ele já fosse espirrar. E ele tem um lenço na mão. A charge chama a atenção para um assunto atual. Que assunto é esse? E aí? Provavelmente vai estar falando sobre o quê? Sobre o coronavírus. O que é que gera humor no texto? O fato de o homem não está apontando a arma, mas sim dizendo que vai espirrar, não é? Sobre a charge, marque a alternativa correta. A charge utiliza apenas elementos verbais? E aí? Nós só temos algo escrito aí, não temos imagem? A charge utiliza apenas de elementos não verbais? Só temos a imagem, não temos fala? A charge utiliza elementos verbais e não verbais. E aí? Opa, parece que é a resposta. A charge não pode ser considerada um texto. A charge é um texto, sim. Então, a nossa alternativa correta será a letra C. Muito bem. Leia, R$600. Sacou? Não, texto negativo. Qual o assunto abordado no texto? O assunto abordado no texto vai ser o quê? O auxílio emergencial. Esse texto é uma tirinha, cartoon, charge ou desenho. Como nós já estamos trabalhando e nós sabemos, será charge letra C. Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.